Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 42, ainda continuando com a profecia de Ezequiel, onde ele manda essa profecia para o povo que está no exílio na Babilônia. E essa profecia é em relação à construção do templo de Jerusalém, que ia ser reconstruído, e aqui ele dá todas as orientações, todas as informações de como seria esse templo. E a continuidade da construção desse templo, na visão de Ezequiel, ainda continua no capítulo 42. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui na Tua Palavra, Senhor, com a continuidade do estudo, na meditação do Teu estudo, no estudo do livro de Ezequiel, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para poder entender e que eu possa explicar a Tua Palavra, Pai. Me dá entendimento, para que eu possa também crescer no entendimento da Tua Palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 42 começa assim: depois disto me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada. Edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados, Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio anterior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro, 100 de comprimento. As suas entradas eram para o lado norte. E aqui ele continua, né? Ou seja, esse capítulo 42 aqui é uma continuação da descrição da visão do templo que o profeta teve no capítulo anterior, e ele continua ainda com essa visão, detalhando. Agora ele vai detalhar, ele vai descrever o átrio, as portas que davam para o átrio externo, né? Ou seja, eram as estruturas adjacentes ao templo que eram usadas pelos sacerdotes para em diferentes ocasiões. Ou seja, essas estruturas eram compostas de uma série de salas, e aqui ele vai detalhando, né, todas as salas com diferentes dimensões, alturas. Ele diz tantos côvados, né, e uma das principais características desta sala que ele está aqui descrevendo é que elas são projetadas para permitir que os apóstolos, que os sacerdotes, eles se aproximem do Senhor e ofereçam sacrifícios nas ofertas, né? Então é uma preparação. Aqui ele está descrevendo as salas onde os sacerdotes se preparavam para efetuarem todos aqueles. Eles se vestiam para depois levarem aqueles sacrifícios, ou seja, eles iam oferecer aqueles sacrifícios a Deus, né? Então é uma antessala de preparação, né? E a arquitetura aqui dessas salas são descritas com detalhes precisos, incluindo medidas, dimensões específicas, onde ele fala porque elas eram de 3 andares, não tinham colunas como as colunas dos átrios. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Ou seja, ele vai detalhando precisamente quantos metros tinham cada sala. Ou seja, aqui está se enfatizando, porque o Senhor, ele se importa com cada detalhe dessa construção. É tanto que ele dá minuciosamente como deveria ser construído aquele templo de adoração a ele, para que fossem levados sacrifícios, ofertados sacrifícios naquele templo. Então ele dá todas as medidas exatas através dessa profecia, né? A partir do versículo 10, ele continua dizendo: do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas. No versículo 13 ele diz: então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante da área separada são câmaras santas.
em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositaram as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas não são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Ou seja, eles não podiam se misturar o templo, o santo com o profano. Aqui é uma descrição que destaca a santidade, a importância da santidade no serviço ao Senhor. Aqueles sacerdotes, eles eram escolhidos para irem ali ao templo e sacrificarem aqueles novilhos, aqueles bodes, aqueles carneiros, em sacrifício a Deus. Então, aqueles sacerdotes, eles eram separados, né? Primeiro eles entravam em antessalas para haver uma preparação, para eles poderem entrar no lugar santo, no santo dos santos, né? E até a comida que esses sacerdotes comiam eram separados, ou seja, eram salas separadas, né? Porque isso nos lembra que Deus sempre teve cuidado com seus sacerdotes e providenciou para que eles fossem sustentados através das ofertas, né? Então, eles tinham salas específicas para eles realizarem suas refeições. E essas salas, aí, Ezequiel, todas elas são detalhadas aqui. E aqui Ezequiel vai destacar a importância da santidade e da separação no serviço ao Senhor, porque essas salas, a partir do versículo 13, quando ele diz assim: as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante da área separada são câmaras santas. Ou seja, essas salas eram salas sagradas, destinadas a um propósito específico. Isso nos lembra que devemos separar as coisas que o Senhor trata, e para tudo que é relacionado com o serviço ao Senhor deve ser separado. A pessoa que vai fazer um trabalho para o Senhor tem que ser um trabalho que é de uma dedicação, tem que se dedicar exclusivamente àquele trabalho, àquele serviço ao Senhor. Do versículo 15 em diante diz assim: acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, mediu em redor, mediu o lado oriental com cana de medir, 500 canas ao redor, mediu o lado norte, 500 canas ao redor, mediu também o lado sul, 500 canas, voltou-se para o lado ocidental e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Ou seja, Deus queria que tivesse tudo separado, né? Do que fosse santo, do que fosse profano, né? Ou seja, aqui o profeta Ezequiel, ele descreve nessa visão que o templo estava sendo, ele iria ser construído com 500 côvados de cada lado. Ele chama 500 canas, né? Que representa 500 côvados. Ou seja, é uma descrição de uma magnitude, de uma grandiosidade, porque o templo do Senhor, Deus desejava que ele fosse construído e fosse um templo grandioso, né? Embora não tivesse a mesma grandiosidade que o templo de Salomão teve, mas aqui a gente vê ainda que é um templo de um tamanho grande, né? Ou seja, e a medida dessas salas, desses lugares, mostram essa grandiosidade do templo e a importância do serviço para ele. Então Deus espera que o seu templo ele fosse grandioso, magnífico, e que seus sacerdotes o servissem a ele com diligência, com zelo, né? Aqui Ezequiel, ele com essa visão, ele está antecipando o futuro do templo de Deus durante o reinado milenar de Cristo. E esse templo, que seria grandioso, magnífico, ele serviria como um centro de adoração para todas as nações, né? Ou seja, aqui a visão de Ezequiel sobre esse templo está nos mostrando, né, que no futuro esse templo iria ser construído para abrigar
o reino milenar de Cristo, ou seja, o próprio Cristo, ele iria participar desse templo, né? Ele iria participar desse templo também. Então, hoje nós também, meditando aqui nessa descrição desse templo, dessa grandiosidade, dessa meticulosidade, desse cuidado que Deus tinha para com o templo, a gente vê que hoje nós somos muitas vezes chamados a servir a Deus e a ter a mesma santidade e reverência que aqueles sacerdotes de antigamente tinham, porque aqui nós vimos que a santidade daqueles sacerdotes, eles eram tão preparados para poderem entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos, porque o templo tinha uma parte, um átrio exterior, e dentro do templo tinham as salas dedicadas à preparação daqueles sacerdotes, para que eles pudessem se preparar para poderem entrar no Santo dos Santos. E depois que eles saíam de dentro do Santo dos Santos, eles tinham que se trocar, porque aquelas vestes que eles utilizaram, né, elas tinham que ser, porque elas eram santas, aí elas eram destinadas a ficarem em um lugar específico, e eles trocavam suas vestiduras para se aproximarem do átrio externo onde estavam o povo. Eles não podiam nem mesmo sair com as vestes que eles tinham entrado no Santo dos Santos, porque lá era uma santidade tão grande que eles podiam, para poderem entrar no Santo dos Santos, eles entravam com aquelas vestes, e quando eles saíam com aquelas vestimentas, eles não poderiam ir lá no átrio exterior ter contato com o povo, porque as suas vestiduras, elas eram santas, então elas eram destinadas a um lugar específico, a uma sala específica, e eles trocavam de roupa para poderem sair e ter contato com o povo, porque senão iria misturar o santo com o profano. Então a gente vê que era uma dedicação muito grande que aqueles sacerdotes tinham em fazer o trabalho do Senhor, né? E a gente vê que hoje nós também temos que ter esse mesmo sentimento, né, de uma pessoa que vai participar das coisas de Deus, da obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, tem que estar com suas vestimentas de santidade. Não é qualquer pessoa que pode chegar para poder falar da palavra de Deus. Ele tem que estar santo, ele tem que ter suas vestes, ele tem que estar vestido com suas vestimentas de santidade para poder chegar num púlpito, para poder falar, né? Não é qualquer um que pode chegar de qualquer jeito para poder falar das coisas de Deus, não. Tem que ser uma pessoa santa, com vestiduras santas, para poder falar do Santo dos Santos, que é Jesus. Além disso, que a visão de Ezequiel sobre esse templo, ele nos lembra que esse templo, mesmo sendo construído em menor em relação ao templo de Salomão, mas a magnificência e a grandiosidade desse templo, foi muito grande, mesmo para aquela época, porque Deus ele espera que ofereçamos a Ele o nosso melhor e que sirvamos a Ele com diligência, com zelo. Então Deus ele faz essa preparação, Ele manda dizer como Ele quer que seja edificado o seu templo, e também com relação àquelas pessoas que iriam lá servi-lo. Isso nos mostra também que a dedicação e ao serviço do Senhor, tudo que nós fizermos para o Senhor, nós temos que fazer com eficiência, com zelo, com perfeição, né? A gente tem que procurar fazer as coisas para Deus o máximo que nós pudermos de perfeição, porque Deus é perfeito, Deus ele quer receber o melhor de nós. Então, aqui a visão de Ezequiel sobre esse futuro templo de Deus nos dá a esperança e alegria, né? Porque nós sabemos que Deus ele estava preparando um lugar onde iria habitar o santo ou seja, o próprio Jesus aqui na terra, ele iria entrar naquele templo, que era um lugar de adoração, um lugar de santidade. Então nós devemos nos esforçar para servir a Deus
com toda a nossa força, com todo o nosso coração, sabendo que um dia nos reuniremos com Ele no tempo que Ele preparou para nós, em definitivo, né? Porque nós estamos aqui num templo temporário que é o nosso corpo, porque nós habitamos, Ele habita dentro de nós. Então, mais um dia nós estaremos face a face com o Todo-Poderoso, com Deus, e nós estaremos louvando e adorando a Ele. E aqui, por enquanto, enquanto estivermos aqui, nós temos que procurar fazer tudo com santidade, né? Nós temos que ver que a importância da santidade e do cuidado no serviço ao Senhor naquela época era muito importante. Então, também nós devemos pedir a Deus para que Ele nos possa separar e nos dedicar para as coisas para Ele, ou seja, todo o trabalho que é feito para Deus, nós temos que fazer com excelência, nós temos que tratar as coisas de Deus, as coisas santas de Deus com reverência. Nós temos que orar para que Ele nos ajude a sermos santos como Ele é santo, para que nós possamos servir ao Senhor com integridade, com perfeição, com alegria, com regozijo, com satisfação, em fazer a obra do Senhor. E saber que para fazermos a obra do Senhor, nós temos que estarmos em santidade, porque assim como aqueles homens, aqueles sacerdotes, eles para entrarem no Santo do Santo, eles tinham que estar em santidade, com vestimentas de santidade, porque quando eles saíam de dentro do lugar santo, do Santo dos Santos, eles retiravam as vestimentas e tinham que colocar em um lugar específico, porque as suas vestimentas elas estavam revestidas de santidade. Então é isso que nós podemos aprender com esse capítulo 42, amém?